Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. E hoje é quinta-feira, né? Olha, a semana corre muito rápido, né, gente? Quando a gente vê é quinta-feira. E enquanto a gente está vivendo, assim, essa vida corrida que a gente vive, como é bom a gente parar um pouquinho para sair daquele ambiente que a gente vive e fazer uma coisa diferente. E eu convido você a estar conosco, então, aqui no MBCV Cast, ouvindo. Todas as quintas a gente tem um testemunho, a gente tem alguém que traz alguma coisa técnica para falar, que nos ajude, né? Que nos melhore a nossa vida, né? E um assunto leve, sem muita polêmica, né? Para que também a gente possa aprender de uma forma leve. E hoje eu trago uma pessoa muito especial. Tem um nome difícil, vou tentar falar aqui. É Bianca Lonkowski Spaniel. Isso? Spaniel. Seja muito bem-vinda, Bianca. Muito obrigada, pastor. É uma honra estar aqui com vocês, podendo dar então um pouco mais a conhecimento da minha área. E ela é técnica em ótica, né? Nossa, a gente tem tanta coisa para falar. Eu até tirei meu óculos, fiquei com vergonha do meu óculos com o óculos dela, porque o óculos dela é lindo, né? Mas quero falar um pouquinho, então, Bianca, sobre como é que tu chegou nessa profissão, se foi uma coisa que veio desde a infância, enfim, assim, pra gente poder ver, porque não é uma profissão muito comum, assim, né, pra mulher. Como é que funcionou isso aí? Bom, meu pai tem, então, ótica já há 31 anos, né? Então, eu praticamente nasci dentro da ótica, né? Estou com 32 anos, né? Então, desde pequenininha ali, envolvida, né? Sempre querendo ter mais assim, contato com as pessoas, né? Gosto muito, assim, dessa área, assim, do comércio também, né? E então, desde há uns anos atrás, foi implantado uma lei, né, que deveria ter o técnico em ótica responsável dentro da ótica. Que nem na farmácia, né? Tem que ter o enfermeiro, não. O farmacêutico, né? Eu não sabia disso, que na ótica também. Na ótica também é obrigatório, né? Então, acabei tendo que, né, entrar para esse lado ali, né? Como eu sempre estava, né, com o pai na loja, né? Já tinha vivência, já né? É. Aí, e sempre gostei muito, assim, dessa área, né? Assim, dos olhos, visão, né? Assim. E qual que é o teu trabalho, assim, tecnicamente falando? Quando chega, né, então, o cliente para fazer um óculos, né, por exemplo, a gente tem a receita ótica, né? Então, tu vai olhar ali qual o grau do cliente, né? Já vai dando mais ou menos assim um meio para qual melhor lente indicada, segundo o grau que ele usa. Mas na verdade ele vem, agora tu me corrige se eu tô errada, né? Ele não vem com uma receita ou ele pode não ir com uma receita? Ele geralmente vem com a receita. Se o cliente não vem com a receita, a gente sempre recomenda, né, a procurar um especialista, um oftalmo ou optometrista, né, para estar fazendo essa avaliação na visão, né, se um cliente tem ou não a necessidade de uso de grau, né. Então, ali na ótica, por mais que o cliente às vezes já usa óculos, né, há muitos anos, a gente sempre recomenda a refazer uma revisão médica, né, então, para ver se o grau continua estabilizado ou não, né, então, se o cliente nunca usou, a gente primeiramente recomenda, né, passar pelo oftalmo, né, direitinho para ver se o grau tá tudo ok, né? Então, para daí a gente dar o segmento, né, na fabricação do óculos, né? E mito ou verdade que o óculos para leitura funciona? Olha, ótimo. Alguns dizem que óculos para leitura, outros dizem que óculos para descanso. Existe isso? Existe. São duas coisas um pouco assim parecidas, são semelhantes, tá? Óculos para descanso seria uma visão simples, né, que a gente chama mais uma parte mais técnica, né? Que seria mais, assim, para aquela pessoa mais jovem que acaba usando, né, um pouco mais o telefone, ali, o computador, né? E acaba, assim, para ter um descanso apenas da visão, né? Para longe mais. E o óculos para perto, é a leitura. É uma distância, daí, então, de uns 30 centímetros no máximo ali, que daí a gente se dá, né, o óculos de leitura. Mas o grau para perto, né, seria, digamos assim, a partir de uma faixa etária, a partir dos 40.
Né? Então, o óculos de descanso, ele seria ali, digamos, do infanto juvenil até ali os seus 35, 38, muitas vezes que pode acontecer, né, o grau de descanso ainda, né? Mas hoje em dia, em função já um pouco das telas, né, de computador, celular, a gente acaba estando um pouco mais refém disso, que acaba sendo mais cedo um pouco, né? Sim. Porque às vezes a gente passa muitas horas focado numa posição, né? Então ali para perto, muitas vezes acaba gastando um pouco mais essa visão de perto. E automaticamente a gente vai acabar usando um grau para perto mais cedo, muitas vezes, né? Eu sou formada desde 2012, né? Então já naquela época lá que eu estudei, meus professores já falavam, essa geração vai acabar usando óculos provavelmente para perto mais cedo, né? Que é um óculos multifocal que a gente chama, né? Já é diferente de uma visão simples, né? Então tudo isso ali na hora, na receita, quando chega o cliente ali, eu já vou saber, é uma visão simples ou é um multifocal, né? Que são duas coisas daí diferentes, né? E agora eu vou fazer prestar, né? Uma utilidade pública, né? Por exemplo, às vezes tu entra numa farmácia ou numa loja qualquer aí e ali tem um monte de óculos para você comprar. Aquilo é prejudicial, não é prejudicial, não tem nada a ver porque não funciona? Como que é aquilo ali? E esses óculos só para perto que muitas vezes tem em farmácia. Farmácia assim, e outros lojas de acessórios, não é o recomendado. Não. Porque ali tu vai estar pegando um óculos que muitas vezes não é o grau que tu precisa, por mais que tu coloque ali. Porque ele tem 1 grau, 2 graus, porque tem os. A graduação, né? Ali tu vai colocar, tu vai sentir um conforto naquela hora, né? Então é um quebra-galho, que a gente chama, né? Só que esse óculos, ele é um óculos padrão que vem com uma medida normal. Não é uma coisa pessoal, assim, isso, né? E nessa parte da fabricação da lente, quando o cliente vem fazer, então, o óculos, a gente necessita fazer uma medida, que é a distância de uma pupila até a outra, que é a distância nasopupilar. Então, o óculos vai ser fabricado naquela medida, segundo aquela medida. E esses pronto, eles são padrão. Então, às vezes, isso ele pode vir com o tempo a prejudicar a tua visão. Né? Então, a gente não recomenda. Gente, você cair comendo... Porque eles são tão bonitinhos. Sim. Às vezes, o que acontece, tipo, o cliente gostou da armação, compra, e daí faz uma lente, por exemplo, daí com as tuas medidas, né? Tu pode, sim, usar um óculos só pra perto, mas com medidas específicas pra você. Né? Com o teu grau. Exato, né? E teve agora, eu vi nessas últimas semanas, outra propaganda de um óculos que a propaganda é a seguinte: não importa qual seja o grau que você usa, o óculos ele se adapta. Isso existe, Bianca? Olha, eu já vi também, acabei dando uma pesquisada, assim, a tecnologia está avançando muito. Sim. Né? Então, assim, eu não acredito muito, assim, que aquilo ali vai te trazer realmente essa adaptação, né? Porque tu só vai realmente com a adaptação segundo grau que o médico passar. Porque às vezes tu tem um grau num olho e no outro olho tu tem outro grau. Exato. Já acontece muito, né? Assim, de pegar um óculos que o grau que o cliente, um olho é positivo, outro é negativo. Né? Ou então, às vezes, um olho tem apenas miopia e no outro só astigmatismo, né? Então, tem tudo isso, né? Não acredito, assim, muito, assim, que esses óculos, assim, vão ter essa adaptação, assim, né? Que tá sendo tão divulgado, né? Mas tudo isso é conforme o médico passa, né? Porque precisa passar por um especialista antes, né? Pra ver realmente se tu tem uma saúde ocular perfeita ou não. Mas usando, seja o de farmácia, seja esse que diz que se adapta, seja o seu óculos que tem uma receita, mas que você faz muito tempo que você não atualiza, né? Quais são
o que prejudica, né? Quais são as consequências de alguém que não tem esse cuidado? Muitas vezes pode acontecer, assim, um aumento do grau em exagero, né? Por exemplo, já peguei, esses tempos até, teve um cliente que já fazia mais de 10 anos que ela não trocava o grau. Então, deu um salto muito grande, né? Tipo, ela usava um grau mais baixo e agora, né, acabou usando um grau mais forte. E isso tudo, quando muda muito, assim, bruscamente o grau, a pessoa às vezes pode levar um tempo, né? Então, até se adaptar, tonto, enxerga as coisas. Pode trazer um pouco, assim, de náuseas, a sensação, assim, um pouco, né, de tontura. Então, isso é normal, né? Quando tem esse salto, assim. Muitas vezes, por exemplo, tá forçando a visão com um grau desnecessário, né? Igual, assim, um óculos, por exemplo, eu uso um só pra perto, por exemplo, eu peguei um lá de 2,5, 3. Ele vai te ajudar naquele momento, né? Mas no uso constante, aquilo ali, ele pode sim trazer algo além, né? Ali na visão de, muitas vezes, então, ter esse excesso do grau, né? Dá um grau muito, assim, forte e o cliente acaba, assim, se espantando. Mas eu não usava tudo isso, né? Só que não acabou procurando, né, digamos, um profissional no momento, né? Usou assim. E claro que a visão, muitas vezes, ela acaba se adaptando. Às vezes pode trazer também uma degeneração macular, né? Então, problemas na retina. Tudo isso pode, né, tem vários processos ali com, às vezes, um uso de grau errado, né? Então, por isso a gente sempre recomenda ter uma avaliação antes, né? E é recomendável aquela cirurgia que se faz nos olhos? A refrativa... Olha, também não é para todos, né? Que cada caso é um caso, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma miopia muito alta, né? Em estética, às vezes o óculos não fica bonito, pode fazer a melhor lente que exista, né? Sim. Então, se a pessoa vai se sentir bem, né? Então, assim, com essa cirurgia refrativa, né? É recomendado sim, né? Porque vai trazer, às vezes, uma autoestima para ela melhor. Sim. Né? Porque é aquele fundo de garrafa, né, que a gente chama, muitas vezes, se o grau é muito forte. Né? Tem um limite de grau? Olha, ultimamente, que eu saiba, os médicos, assim, ali um pouco, assim, 3 a 4 graus já fazem, né? E aí, eu ouvi falar que não era qualquer um que podia fazer, só se tivesse determinada doença que poderia ter, senão não. Algumas pessoas, como eu disse, cada caso é um caso, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, eu tenho uma conhecida minha que ela tem uma miopia muito alta e astigmatismo junto muito alto, só que ela tem um problema de córnea e problema na retina. Então, qualquer cirurgia que ela fosse fazer poderia comprometer um ou outro. Né? Então, assim, a redução do grau dela, ela conseguiu, foi uma cirurgia bem delicada, graças a Deus, né, passou bem. Então, hoje antes ela usava menos 25,5 e hoje ela usa já, se não me engano, menos 7, se não me engano, ela reduziu bastante, mas poderia comprometer muito tanto a retina quanto a córnea dela, né? Então, teve um estudo ali com ambos os médicos, que tem também o oftalmo especialista em retina e o especialista em córnea. Então, foi uma cirurgia bem delicada ali, que ela teve que ter um acompanhamento para poder fazer, então, essa cirurgia, né? Mas nem sempre, com tal doença, ou tal problema, tu vai ter que fazer cirurgia, né? Alguns médicos recomendam, alguns não, né? Porque isso tudo pode complicar uma coisa e melhorar a outra, né? Então, tem todo um estudo ali, né? Sim. Hoje a gente está sendo um pouquinho mais técnico, mas é importante, gente, porque às vezes a gente está fazendo umas coisas erradas, tipo essa de ir lá na farmácia, por exemplo, tu vai nas lojas de importados também. Né? Tu encontra, olha só que linda essa armação, amei, não vai fazer mal nenhum, porque não tem grau nenhum, e aí tu finda usando, né? Então, assim, existem muitas coisas no mercado, inclusive, agora a gente podia até partir um pouquinho pro óculos de sol. Também. O óculos de sol tem o mesmo sentido, né? Isso, com a proteção UV, né? Sempre procurar óculos, assim, que sejam com a proteção UV. Então, geralmente, em óticas tu vai encontrar, né? O óculos com 100% UV, UVA e UVB. E já, muitas vezes, em lojas de acessórios,
tu não tem essa proteção, né? Porque geralmente são óculos com um custo menor. Não, eu te diria assim, ó, que 90% das pessoas compram em qualquer lugar. Isso. Fora aqueles que compram nos camelôs. Nos camelôs, exatamente, né? Então tem muito isso, né? Óbvio, se quiser trocar a lente, tem essa opção daí de trocar a lente, colocar, né, a lente com a proteção UV. Isso tem. E tu tem inclusive aquela outra lente que tu usa, ela é clara, mas quando tu chega no lugar de claridade de sol, ela escurece, eu não sei o nome disso. Transitions, né? Transitions, Isso. E também é uma opção. Também é uma opção. E se tu, por exemplo, se o nosso ouvinte aí, ele tem, a pessoa tem um óculos que ela ama, só que ela usa grau, né? Ela tem um grau. E com óculos ela já não consegue, é mais mesmo para se cuidar com o sol. Se ela quiser transformar esse óculos dela em um óculos com grau de sol, também pode, né? Pode, tem essa opção também. Vai ser feito o óculos com a coloração, a proteção UV e mais ainda o grau da pessoa, né? Isso sim. Na verdade só tem que ter dinheiro, né? Normalmente assim não... E custa muito alto isso? Depende muito em questão assim do grau. Do grau. Igual assim para uma visão simples, né? Que seria, por exemplo, uma lente com apenas o grau de longe, que a gente se refere. Fica aí numa média de uns 215, 220 a lente com a proteção UV, a coloração e mais o grau da pessoa. Isso um grau ali até uns 2 graus, tá? Tanto positivo quanto negativo. Já o multifocal, daí já parte um pouquinho mais. Um multifocal com coloração, ali tudo direitinho, vai numa faixa etária de uns 800, 900 e pouco com a coloração. Normal, assim, que é o normal, mais ou menos, né? E claro, daí já na Transitions, que é aquela opção no ambiente fechado, onde não passa radiação solar, ela já se torna um pouco mais. Né, a Transitions daí para o multifocal ela é mais carinha, né, o valor. Sim. Não, imagina como é que eu faria. Não, eu tenho dificuldade, eu tenho 7 óculos, né? Sim. Então eu tenho 2 que ficam na minha bolsa, porque se um quebrar eu tenho outro. Sim, tem uma reserva. O medo de quebrar. Aí eu tenho na minha cabeceira da cama, eu tenho uma no meu escritório e eu tenho um que fica na sala. Porque eu não gosto de ficar transitando com óculos para ir para cá. Então, e alguns que estão guardados, esperando a vez. Só que até que chegue a vez, talvez os meus olhos já tenham mudado, né? E quando eu vou mudar a lente, é um problema. Aí sim o valor vai acabar, né, sendo maior. Aí é complicado. Né? Mas eu queria te fazer outra pergunta que também às vezes a gente se questiona, né? Porque aqui eu me coloco no lugar do ouvinte, né? Daquele que está nos assistindo, da nossa audiência. Tem gente de tudo que é tipo, tudo que é idade, né? Sim. Eu sei que cada caso é um caso, né? Claro, óbvio. Mas eu queria te fazer uma pergunta bem genérica para a gente ter uma ideia, né? Talvez até a gente possa aprofundar um pouquinho ela por conta dessa nova geração que está entrando. Mas existe uma idade, ou existia, talvez existia, não sei se existe mais, uma idade onde você já começa a ter a propensão, mesmo que você não tivesse nenhum problema ocular, mas existe uma idade por conta dos desgastes naturais em que a pessoa precisa começar a se preocupar com isso ou não? É naquela questão que eu te falei, a partir dos 40. Dos 40. Isso, que geralmente, né, vai ser principalmente o perto, né, que é onde os músculos da nossa visão acabam convergendo, né, todos os dias, toda hora a gente está convergendo a visão, a gente não percebe, né, então ali vai ser realmente mais ou menos a idade que tu vai estar se preocupando para usar um óculos para perto junto. Claro, se a pessoa já usava, por exemplo, né, antes ali, digamos, com seus 15, 16 anos, né, vai sempre mantendo ali a revisão, né, mas geralmente é ali a partir dos 40. Só que acredito que hoje em dia vai ser mais cedo, né. Eu, por exemplo, acredito que a visão de perto com certeza vai ser mais cedo ali antes ainda dos 40. Acredito que ali entre uns 37, 38 já vai começar, né. Essa geração, a futura agora, mais cedo ainda, né. Mas assim, e tem umas coisas que a gente não entende nesse mundo, né?
Porque eu tenho pessoas que eu conheço que já estão com 60, 70 e não usam óculos. E o cabelo não fica branco. Olha, é umas genéticas, né? É uma genética boa. Isso é. Eu já achei um branco nesses dias no meu cabelo. Mas tem, assim, eu conheci, assim, algumas pessoas, assim, já com a idade mais avançada e sem a utilização do óculos e também não pinta o cabelo. O cabelo é preto, né? Mas é uma genética boa. Mas isso não é a nossa realidade, né? Isso... Hoje a gente tem criança usando... Tu tem filha também? Tem filha, né? Então, até tenho a Rebeca, 1 ano e 6, ela está... Até o pediatra agora, semana passada, eu tive a revisão dela e daí recomendou, leva ela no oftalmo, né? Justamente porque hoje eles estão pedindo que mais cedo, né, seja levado as crianças no oftalmo, justamente para quanto mais cedo tu diagnosticar um problema, às vezes, de visão, mais cedo tu vai ter o recurso. Mas no caso, vamos falar da Rebeca, né? Que a Rebeca tá com o quê? 6? 1 ano e 6. 1 ano e 6, né? 1 ano e 6. Vamos dizer que ele diga que ela tem que usar óculos, né? Tomara que não. Mas fazer uma proposição. E aí, como é que faz pra manter o óculos aqui no rostinho? Olha, até ela é uma criança, como, né, no turno contrário ela acaba indo comigo pra loja, né, já tá seguindo meio que os passos da mãe. Ela tem uma armação lá que ela acaba brincando muitas vezes e ela coloca, né. Existe hoje em dia também pras crianças as armações, flex, que a gente chama, que é uma armação que não quebra, né? É melhor, assim, em questão de durabilidade, né? Mas existe também acessórios que tu coloca atrás nas hastezinhas pra deixar ele preso, né? Então, tudo isso também conforme vai ser de criança para criança, né? Às vezes alguma criança que realmente às vezes se incomode, né? Com óculos. E no início, às vezes, é comum a criança se incomodar se tiver algum grau, né? É bem comum isso. Mas, né, vai ter que se adaptar. A pergunta é que talvez alguma mãe... Mas será que é preciso mesmo? Muitas vezes sim, né? Porque eu já fiz também, assim, para crianças, apenas a mãe levou a criança no oftalmo, não tinha grau nenhum, mas é o sonho da criança, né, usar óculos, né, também tem muito isso pra fazer grau, né, entendi. Só pra fazer grau, e acabei fazendo, então, uma lente com o antirreflexo e a proteção da luz azul, que é específica para as telas de celular e computador, né? Então, a mãe deixou especificado, no momento que tu for usar o computador ou o celular, tu vai colocar o óculos, né? Então, só para estética, né? Mas não teve grau nenhum dessa criança. Já, né, realmente foi levado no oftalmo, teve grau, começou a usar, né, e acaba se adaptando, né. Qual é que agora falando de junior, de adolescente, porque na verdade hoje a gente vê até criança de 5 anos com o celular na mão, né, que é dela. Que é dela, né. A médio prazo, qual que é o problema maior disso? Acredito muito, assim, que vai ser a questão, influência da luz azul, que é uma luz que a gente não enxerga, que reflete, né, da tela. É a questão do problema de retina, né, que essa lente até foi desenvolvida justamente para, né, dar um bloqueio dessa iluminação que ela acaba fazendo mal à nossa retina. A lente de luz azul. Isso, a lente da luz azul. Então, porque a nossa visão se forma lá na retina, né? Então, tu tendo esse bloqueio ali com essa lente, a longo prazo, ela vai te trazer benefícios, né? Então, se tu acabar não ficando muitas horas exposta, né? Como crianças, assim, já desde pequenininhas expostas, né? A Rebeca muitas vezes ela quer ficar olhando o telefone e às vezes quer puxar. Eu ensino, não, puxa, né? Então, às vezes a gente tem que dar uma policiada também neles, né? Sim, ficar um pouco mais afastado, né? Então, agora também vou estar procurando o oftalmo para ela, né? Eu quero já marcar, mas vamos, né, esperar que não precise, né? Mas o cuidado, né, disso é a questão, assim, dando esse limite para a criança, né? Não fica muito perto, porque acaba
ficando com a convergência dos olhos direto e focado naquilo, muito próximo, né? Então, o certo é que todo mundo que usa a tela, seja ela de que forma for, usasse um óculos com lente luz azul. Isso. Quem passa muitas horas nesse específico de trabalho, assim, em frente a um computador. Mas o adolescente, ele passa muitas horas fazendo não sei o quê. Né? Eu não sei o que ele faz, mas ele passa muitas horas na frente. Por certo, né? Então, porque isso é pra juventude futura, isso vai ser muito bom. Pra preservar um pouco mais, né? Pra não ficar aí com 35 anos já tendo que usar um óculos com muito grau, porque não teve o cuidado lá na frente, lá atrás, né? Exatamente. Que loucura. Eu tenho uma experiência muito, muito pessoal, assim, com a minha filha. Minha filha, quando ela fez... Eu percebia que ela tinha uma dificuldadezinha de acertar as coisas. Assim, quando ia pegar, né? E depois eu comecei a ensinar ela a botar o Nescauzinho dela. Com 4 anos ela botava já o Nescauzinho dela. Ela queria 2 colheres de Nescau. Ela nunca acertava a Bianca. Era sempre do lado. E aí eu disse, vou levar essa guria no oftalmo. Mas já tinha 4 anos. Aí ele viu que ela tinha 10% só de um olho. Nossa. Tu já pensou? Coitadinho do bichinho. Aí ela começou a utilizar óculos desde pequeno e um óculos já mais fortezinho, né? Quebrou tantos quantos, eu nem me lembro dizer quantos, né? Quebrou demais, né? A gente comprava aqueles coloridinhos, né? Bonitinho que tinha nas óticas. É claro, hoje ela, claro, continua usando, porque o próprio médico disse que não tinha como mais buscar. Como regredir, né? Talvez se tivesse sido mais cedo e tal, mas 10% era muito pouco, né? E ela trouxe isso do pai dela, o pai dela também tinha 10%. Sim. Né? Mas a importância, né, da gente fazer essa visita ao oftalmo quando criança ainda, isso, né? Pode reverter alguma coisa, pelo menos amenizar, né? Isso, e hoje até em questão, até mesmo não só de grau, né, mas como patologias, né, que pode alcançar um tratamento mais rápido, né? Sim. Então, isso tudo, claro, hoje já é feito o teste do olhinho no momento que a criança nasceu lá no hospital. Ah, é? É obrigatório. Isso. Meu Deus, o primeiro teste, o primeiro teste do olhinho já é feito no hospital no dia do nascimento da criança. E como é que é o teste, né? É usado lá o aparelho e é olhado ali se a criança reflete aquele reflexo vermelho na emissão que passa o momento ali o aparelho. Se refletir o vermelho, ok. Se ele ficar branco, é porque tem algum problema. Ali já é o médico, o pediátrico, já vai identificar se a criança tem algum problema e já vai te dizer, ó, mãe, procura um oftalmo. Já muitas vezes com crianças bem bebezinhas, né, que já iniciam usando um óculos, né. Então, tudo isso tem já no momento ali, e é obrigatório esse teste, né. Tanto é que agora, em 2022, quando a Rebeca nasceu, quando eu fui ganhar a alta dela, eles me falaram, ó, teste do olhinho 100%, tudo certo, né. Então, a mãe já sai tranquila, né. Claro. Mas, se tu acabar identificando uma patologia mais cedo tu tem um recurso, né. Então, já vai conseguir ter um tratamento, alguma coisa, ou iniciar grau, né, também já mais cedo ali, né. Assim como a gente inventou um monte de patologia, um monte de doença com as tecnologias, né, assim também vieram a nova tecnologia para detectar as coisas. Sim, né? Isso é legal, exato. né? Há 30 anos atrás, 40, isso não existia. Era o teste do pezinho e olha lá. Exatamente, né? O teste do olhinho, se não me engano, obrigatório aqui no Brasil foi a partir, acho que 2009, se não me engano, 2010, obrigatório já no nascimento. No nascimento, interessante. Então é isso, olha aí, passou correndo o nosso tempo. Gente, olha aí, a gente foi técnico hoje, falou um monte de coisa, mas assim, coisas de utilidade pública e do nosso dia a dia. Quem não já comprou um óculos em algum lugar que não era uma óptica, né?
Eu acho que a maioria. Então a gente precisa examinar até para se preservar, gente. Vamos cuidar dos nossos olhos, porque são eles que nos dão todo esse sentido da vida e a gente pode ver as coisas boas da vida, né? Então que você tenha esse cuidado dos teus olhos. Bianca, muito obrigada por vir trazer tantas informações legais aqui para nossa audiência e volte sempre que quiser. Muito obrigada pela oportunidade. Amém, obrigada. Tchau, gente.